Bom dia, pessoal. A gente comenta sobre dois livros do mesmo autor que eu li ano passado, mas, bem, antes tarde do que nunca, né? Hoje vamos falar sobre O Névoa e o San Manuel Bueno Mártir, ambos do Miguel de Unamuno. Como sempre, eu falo aqui nos inícios de vídeo, se você gosta dos meus vídeos, se você está interessado em ver mais das minhas resenhas futuramente, ou se pelo menos eu tiro uma risada sua, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, que ajuda muito. Espero conseguir alcançar mais gente com os meus vídeos. Me divirto muito fazendo, e se eu consigo fazer com que as pessoas tirem proveito de alguma coisa, enfim, isso me deixa feliz. Então, bora pro vídeo. Esses dois livrinhos aqui, eu ganhei aqui do clube, né? Arrisco dizer que foi um dos melhores lançamentos que eles fizeram. Não que seja muito difícil, porque na minha opinião, eles acabam pegando muitos clássicos muito batidos, ou às vezes até não muito bons mesmo. Mas enfim, são dois livros modernistas bastante importantes, ali bem do início do movimento mesmo. E eu li eles acho que em setembro. Nem lembro agora exatamente quando que eu li, mas enfim. Só lembro que eu gostei bastante de ambos os livros. E eu também peguei ali, dei mais uma olhada a partir desse livro em outra, no geral, assim, na literatura espanhola. Foi até no interesse pelo Unamuno que eu conheci o José Cela, que eu li esse ano. E foram dois livros que eu tirei bastante proveito. E são livros que são referenciados bastante, pelo menos os livros que eu já li. Miguel de Unamuno tem bastantes citações em grande parte da ficção. Então é interessante você conferir esses livros para você, pelo menos, pegar referências de outros livros. Miguel de Unamuno era um autor bastante peculiar, não só pela sua escrita para a sua época, como também pelas suas ideias no geral. Ele era um filósofo, um professor também, e era uma pessoa bastante atualizada sobre as diversas questões da sua época. Escreveu muito, além de ficção, também muitos ensaios sobre o período ali da Primeira Guerra, sobre também guerras civis, sobre diversos outros assuntos de bastante relevância ali do período em que viveu. E ele assim vai acompanhar de perto o que chamavam ali da decadência da literatura, até chegar ali os modernistas para botarem o pau na mesa, se é que para dizer assim. E ele vai ser um dos caras que vai engajar ali não só no, em abordar esses aspectos da sua atualidade, como também vai ser o cara engajado ali nas vanguardas de diferentes estilos que ainda estavam até surgindo na época, ainda não tinham tanta influência. E ele também não vai ser exatamente um mecenas, mas vai ser um divulgador desses novos tipos de arte que emergiam na época. Eles são livros que não são tão difíceis de ler, por mais que eles sejam um pouco lentos. E eles, até quando você termina, parece que foi uma leitura fácil, mas você ainda vai ter muito do que tirar destes livros depois que você terminar, eu lhe garanto. Vamos começar falando um pouquinho sobre o Manuel Bueno Mártir primeiro. Ele é um livro que vem bastante depois do Névoa. Névoa foi escrito em 1914, esse aqui terminado em 1930. E é uma novela curta, relativamente curto, tem aqui suas 40 páginas, 45. Talvez, acho que hoje em dia, considerando novela, acho que antes até poderia considerar um conto, né? Mas é um livro bastante interessante. Ele vai contar aqui a história de uma cidade, esta Valverde de Lucerna, uma cidade fictícia que seria ali no interior de Salamanca, na Espanha, né? Seria
também o local de onde vem o autor. E ele vai contar a história dessa cidade, mais especificamente sobre a Angela, esta mulher que vive ali nesta cidade bastante pacata e, como muitos vai dizer aqui, parece que está parada no tempo, tranquilamente com a sua mãe. E ela vive assim nesse lugar bastante tradicional, bastante arraigado ao cristianismo. E a história ali vai ter um começo maior com a mãe dela ali estando doente e o irmão dela, o Lázaro, voltando dos Estados Unidos ali para cidadezinha. O Lázaro vai ser aquela figura do estrangeiro que não só se autoexila não por desprezo, mas por aguardo de melhores condições da sua própria pátria, também é o encantado pelo progresso e pelo avanço industrial, e ele é uma pessoa extremamente cética e bastante ligada ao trabalho. Então ele valoriza, sim, obviamente, dentro daquela cidadezinha pacata, o esforço individual de cada uma daquelas pessoas. Entretanto, ele vai criticar esse negócio da vilinha parecer estar parada no tempo e o fato de eles serem completamente cegos, aparentemente, quanto à religião, pois a gente tem a figura do nosso Manuel Bueno, que é este padre que é reverenciado nessa cidade como um santo e uma figura de extremo bem que prega ali pelas redondezas. A nossa protagonista vai ali dizer que, a partir de diversas ocorrências, tanto da sua vida adulta quanto especialmente da sua infância, ela nutre, assim como boa parte do seu vilarejo, uma grande admiração por esta figura, por este pároco e de seus milagres aparentes. Ela vai relatar algumas discussões religiosas, então, que ela tem com este pároco, sendo uma figura quase uma figura paterna até para ela, porque ela diz ali que o pai morreu muito cedo. Então ele vai ocupar essa presença na vida dela. A gente vai ter bastante coisas envolvendo conflitos dentro da própria, essa interação e interpretação evangélicas dentro desse livro, de coisas envolvendo a Bíblia no nosso cotidiano. Por exemplo, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma parte em que ela vai relatar que uma pessoa ali em Valverde acabou cometendo suicídio. Então, em tese, ela não poderia ser sepultada de maneira convencional, de acordo com os dogmas. Entretanto, o nosso Manuel Bueno vai ir contra isso e vai sepultar essa pessoa de maneira digna, com um rito, né? Um rito para esse sepultamento, que, de acordo com ele, independente desse fim trágico e aparentemente como é sempre dito, uma ofensa a Deus, todos mereciam um funeral digno. Ele também vai tentar unir um casal de novo. A gente também vê como tem nesse caso, um apego à tradição num local muito forte. As pessoas estavam em dúvida se deveriam tentar fazer o casal que a mulher estava prestes a ter um filho e teria ali o marido abandonado, e ele vai fazer um grande esforço para poder unir os dois de volta, para que a criança tivesse uma figura paterna em sua vida. E, curiosamente, isso acaba dando certo. O pai volta e decide criar os filhos. Até aí, tudo vai bem, tudo vai tranquilo, até que a gente vê que o
aqui o Lázaro, o irmão da Angela, acaba permanecendo lá por conta do estado ruim da mãe, que acaba morrendo. E o último desejo da mãe da Angela e do Lázaro para o rapaz é de que ele rezasse para ela e fizesse a primeira comunhão para poder pregar pela alma dela ali no pós-vida. Te lembra alguma coisa? Tem ali o que eu sempre lembro. Eu sempre vou na minha primeira oportunidade. A gente tem uma situação aqui, Stephen Dedalus. A gente tem uma situação, pelo menos não totalmente, né? Mas quase temos um Stephen Dedalus se recusando a se resignar aos dogmas religiosos. Entretanto, o nosso Manuel vai conseguir convencer o nosso Lázaro a se converter. No caso, a Angela havia pedido para que ele tentasse convertê-lo, e aparentemente tudo dá certo. Eles fazem a primeira comunhão, e assim sendo, o Lázaro volta e decide ter uma conversa com a Angela. E ele vai então revelar que eles foram até o lago, ali nas redondezas da cidade, e o nosso San Manuel Bueno Martiri acaba travando uma conversa intelectual e teológica com o nosso Lázaro. E ele vai admitir para o Lázaro de que até mesmo a fé dele possui limites. Ele é uma pessoa extremamente religiosa. Ele é uma pessoa que tem fé, mas ele afirma não ser capaz de acreditar no pós-vida, na reencarnação, ou pelo menos na vida após a morte. E também em outros conceitos mais clássicos ali do catolicismo. Inicialmente a Angela vai negar, vai achar aquilo um absurdo e vai confrontá-lo. E ela percebe que, de fato, ele tinha as suas dúvidas, e o nosso Manuel Bueno Martiri vai implorar para que ela não espalhasse essa verdade para a população, pois ele ocupa esse cargo de pároco e acaba fazendo essa função de credor e crente do pós-vida cristão, do céu, do paraíso, para poder acalentar as almas das pessoas que estão para partir. Isso acaba mexendo completamente com as crenças da Angela, e por incrível que pareça, a Angela fica surpresa com isso, mas o seu irmão, o Lázaro, ele louvava e começa a realmente a sentir muito agradecido e a admirar a figura do Bueno Mártir por ele ali sacrificar o seu pensamento individual e suas próprias opiniões em prol de um bem maior, ou pelo menos de um alento para todas aquelas pessoas que moravam na região. E o livro vai se desenrolar em que basicamente o nosso Manuel vai ser posto contra a parede em diversas situações, em que ele vai ficar pondo a sua fé à prova, e de fato algumas ele vai prevalecer e vai conseguir sentir crente, outras coisas ele não consegue engolir vindos do catolicismo. E, de fato, esse livro tem um tom autobiográfico, porque o próprio Unamuno era uma pessoa bastante religiosa, mas depois de testemunhar bastante barbárie, especialmente envolvendo os conflitos civis dentro da Espanha, ele começa a questionar muitas vezes a sua religiosidade. O final deste livro eu acho especialmente interessante. O Bueno Mártir, ele vai ali ir envelhecendo e adoecendo.
E basicamente acaba que fica nas mãos da Ângela e do Lázaro decidirem se eles contam a verdade para as pessoas ou se eles continuam sustentando aquela farsa. E no fim, eles acabam escolhendo manter a esperança o imaginário das pessoas, a fé das pessoas viva, porque o próprio Lázaro, mesmo não acreditando, ele faz aquela comunhão, mas ele de fato não se torna crente também, justamente também por essa conversa que ele teve com o nosso Manuel, e ele acaba se voltando à religiosidade e acaba assumindo o papel do antigo pároco. Só por esse livrinho, já consegue perceber que não só ele vai tratar muito de questões éticas e sociais, mas especialmente do existencialismo. Eu diria de uma maneira bem mais branda do que outros autores, mas ainda assim não deixa de deixar a gente com um nó na cabeça e alugar um triplex, né, gente? Isso nos leva, então, ao seu romance, considerado a sua obra-prima, que é o Névoa. Este livro é bastante curto aqui, ele tem praticamente menos de 200 páginas. Nós vamos acompanhar a história de um homem bastante rico, intelectual e bastante introvertido, chamado Augusto Pérez. Ele perde os familiares, os pais, bastante cedo na sua vida também. Ele basicamente se debruça a sua vida em textos filosóficos, em ficção e todo tipo de atividade capaz de ali aumentar e fomentar o seu intelecto. Ele é uma pessoa extremamente introspectiva. Eu não sei dizer, classificar se este livro seria, em muitas partes, escrito em fluxo de consciência. Porque o fluxo de consciência, ele não só abarca os pensamentos, ele abarca muito mais também as sensações, não só internas do corpo, mas a gente tem um pensamento muito mais organizado e muito mais desenfreado, e simultaneamente a gente tem interações mentais do personagem com o ambiente. E basicamente uma reverbera dentro da mente do personagem as suas próprias questões e coisas vindo de fora. Então, eu diria que isso aqui é quase um proto-fluxo de consciência. Ele, inclusive, neste livro vai citar o Djavan, que ele é daquele livro que é Os Loureiros Estão Cortados, que é basicamente o livro que funda, ou pelo menos cria o fluxo de consciência como a gente conhece. Ou pelo menos a base desse estilo. E bem, a gente vê o nosso Augusto Pérez vivendo sua vida bastante monótona, porque a rotina dele é basicamente ler, ficar em casa, comer, jogar xadrez no clube e dormir. É basicamente só isso que ele faz. E pensar pra caramba, e não conseguir falar. Ele é um personagem que alterna entre o identificável e o irritante mesmo. Ele às vezes se acha, ele é um personagem, ou às vezes ele se menospreza, ele é um personagem bastante ambíguo, o que torna ele, de certa forma, interessante. E a vida do nosso Augusto Pérez vai mudar certo dia, quando ele vai ali ser acometido pela paixão, pelo amor, quando ele vai de relance olhar uma mulher bastante bonita e não vai conseguir mais desgrudar dela. Esta é Eugênia. E a gente vai ter aqui o típico romance unilateral, onde uma figura, um lado, idealiza completamente o outro, enquanto o outro está completamente cagando para a existência da outra pessoa. Só que o idealizar aqui não é pouco não, viu? Ele não só descreve ela como se fosse Helena de Troia, como também a gente vai ter no início uma grande admiração dele, porque ele descobre que ela é uma professora de piano, fica encantado com as possibilidades daquela vocação dela e tudo mais. E pensa que ela poderia ser uma figura
poderia complementar ao seu intelecto, à sua erudição. E sendo um ser humano que não faz nada sem antes pensar quilos e quilos e quilos de possibilidades, ele vai conversar com um amigo, vai conversar com os funcionários da própria casa antes de decidir ir atrás da moça. Ele vai conhecer e adotar um cachorro na rua, chamado, que ele vai apelidá-lo carinhosamente de Orfeu. Olha só, Orfeu, um nome bastante sugestivo para dizer o mínimo. Um escritor que gosta disso, que está engajado assim nos movimentos ali modernistas e especialmente tem uma afinidade para simbolismo, não dá para deixar passar coisas desse tipo. Ele conversa com esse amigo que tem que ele joga xadrez nesse clube, e daí ele vai ser quase como se fossem vários interlúdios dessa figura que às vezes reflete até alguns pensamentos do Unamuno. Inclusive vai ter os trechos mais, acho que os mais engraçados do livro vai ser essas conversas. Não lembro o nome exatamente dele agora, mas a gente vai ter um trecho bastante interessante ou importante dessas conversas em que ele, este amigo do Augusto, vai falar sobre um novo conceito de livro, ou pelo menos ele apelida possíveis ideias dele, não como novela, mas como nivola ou niebla. O que isso quer dizer? O Unamuno ele vai praticamente classificar quase todos os seus livros depois de niebla ou névoa, assim como ou nivola, né? É nivola, que é a mistura de névoa e novela. E por que isso? Porque basicamente o que ele odiava eram livros clichês. Era isso que ele odiava. Ele odiava histórias. Ele batia o olho em uma ou duas coisas e ele já sabia exatamente tudo o que ia acontecer logo em seguida. E então a nivola ou niebla, novela, névoa, seria aquele livro que foge do padrão, aquele livro que não é óbvio, aquele livro que você, aquele livro imprevisível, que você não sabe para onde o autor está te levando. E eu tenho que concordar que esses são os melhores tipos de livro, por mais que isso seja uma categoria um tanto quanto subjetiva, porque um livro que pode ser óbvio, para um pode ser revolucionário para outra pessoa. Mas enfim, concordo plenamente com ele, na minha opinião. Enfim, o Augusto ele vai atrás da Eugênia, esta garota, esta mulher, e ele também, além de descobrir que ela toca piano, ele descobre que ela é professora de piano, né? Então ele fica também admirado que, nossa, além dela ser extremamente capaz de tocar o piano, ela também passa essa habilidade para outras pessoas, também esse negócio de complementar a própria erudição dele. Ele vai até a casa dela, ela conhece os tios, ele conhece os tios dela, que inicialmente a tia fica super interessada em que a filha tem um relacionamento, que a filha não, diz que a filha não quer saber. Aparentemente, né? Porque depois a gente vê que não é bem assim. E o tio já é um pouco mais crítico. E ele também é um velho lá que sabe Esperanto, é anarquista. Então você já vê ali que o Unamuno já vai abordando o, o entorno dele, as figuras e os movimentos que estavam em voga na época. Enfim, já nesse primeiro encontro em que ele vai tentar conversar com ela já vai dispensar ele sem mais nem menos. Primeiro, que ele já vai ter a grande desilusão inicial dele. Porque a Eugênia vai dizer que ela tá pouco se fudendo pro piano. Ela só aprendeu, pequena, tocar piano e só dá aula para conseguir dinheiro. E ela não vê a hora de nunca mais tocar quando não precisar de dinheiro e nunca mais tocar no piano. Segundo que ela disse que ela já está em um relacionamento com outro cara, que é basicamente um vagabundo falido que não faz nada da vida e nem quer tomar rumo nenhum. Os tios ficam putos, como essa espontaneidade, a delicadeza de um cavalo
diria que esta arrombada tem. E essa não é a primeira decepção que ele vai ter com ela. E ele vai sair vazado, meio que inicialmente aceitando, mas depois ele vai fomentar. E vai pensar, e vai pensar, e vai pensar muito. E a única pessoa que ele... Pessoa, né? Pessoa, não, né? Mas que ele vai confiar mais nos seus pensamentos é o seu cachorrinho, Orfeu, que ele recém ali adotou. E ele vai chegar à conclusão assim, de que ele ama a Eugênia, que amar é considerar todas as imperfeições. E nesse meio tempo ele vai conhecer outra garota chamada Rosário. E ele vai ficar nesse entreveiro, na dúvida entre a Eugênia e a Rosário. Aí ele vai se aproximar e vai repelir a Rosário, mas vai sempre tentar ali conquistar a Eugênia. Ele vai primeiro hipotecar a casa que a Eugênia estava precisando pagar todo o santo tempo e que ela precisava terminar de pagar aquilo. E ela, em vez de ficar agradecida, fica puta pra caralho, achando que ele fez aquilo por pena, dizendo, que você não acha que eu não conseguiria hipotecar a casa só com o meu trabalho duro e o meu esforço. Ela vai achar razão da bunda pra jogar o nosso querido, nem tão querido assim, mas coitado, do nosso Augusto pra merda. Ele vai travar ali conhecimento com aquele namorado, o namorado da Eugênia, e ele vai perceber que aquele cara não presta, não só não presta, o cara é a pessoa mais fútil, vazia e desinteressante que você consegue pensar na sua vida. O cara quer dinheiro sem trabalhar. O cara quer, o cara quer glória sem se esforçar. Ele é sustentado, ele não tem nem casa, ele é sustentado. Ela demora para pagar a hipoteca da porra daquela casa porque ela sustenta este vagabundo também que não trabalha e não faz nada da vida. Outra coisa interessante, ele vai, como eu disse, tem aquele outro amigo dele, né? Que ele vai ir jogar xadrez e, como eu disse, ele tem várias ideias diferentes. Mas a verdade também é que ele é extremamente contraditório. Ele vai pedir o Augusto vai lá pedir um amparo e pedir dicas de relacionamento e coisas para ele. E, não, e de outros temas também. E ele vai várias vezes dizer uma coisa e depois dizer outra, enfim. Isso a gente vai ver vários aspectos, não só dos ideais e das idealizações do Augusto sendo destruídas pela vida real, como ele não conseguindo confiar nas pessoas e na sociedade, em todo o entorno dele no geral. E no livro ele vai cada vez se fechando cada vez mais para dentro de si mesmo. Ele vai tentar ceder a esta outra garota, Rosário, vai falhar miseravelmente. Vai voltar correndo aos pés da Eugênia. Por quê? Porque ela decide então, finalmente, se casar com ele, depois de tanta insistência. Porra nenhuma, vai chegar no dia do casamento e esta arrombada vai pegar o dote adiantado e vai vazar com o outro cara. Eu diria, certamente, se o livro acabasse aqui, o que eu estou aqui seria quase um livro sessão da tarde, mais ou menos. Por mais que ele seja muito bem escrito. Mas não dá para negar que se você chegou até aqui, só que parece um enredo que você veria, sei lá, um livro do Sidney Sheldon ou coisa do tipo. Mas a gente vai chegar no final, que para mim, pelo menos, não pareceria tão impressionante se não fosse a grande revolução geral que ele gera. É um efeito dominó nas outras obras que ele cria. Então ele já é um ótimo final, mas acho que tem outras obras nesse estilo que conseguem ser ainda melhores a partir dessa base que se cria. E, especialmente, nas comportas que abrem. Por quê? Porque este livro, ele basicamente vai criar a meta
a narração, a metaficção, esta metanarrativa ilimitada que a gente conhece hoje. Por quê? Porque a gente tem vários questionamentos existencialistas do nosso Augusto Pérez durante todo este livro. E vai chegar um certo momento, inconscientemente, que ele vai perceber que as ações dele praticamente não têm impacto na Terra. Só que não de um jeito grande tradicional. É só que ele não consegue efetuar nada por si próprio. Ele parece que ele não age, ele está sempre aos pés dos outros. Ele vai chegar à conclusão de que ele não existe. A princípio, isso pareceria, para qualquer pessoa real, que faz questionamento, algo bastante pessimista, mas não literal, né? Até que depois que nosso querido Augusto toma esse pé na bunda final da Eugênia, ele decide que vai se matar. Mas antes, ele abre o seu jornalzinho e encontra um artigo de um tal ali, de Miguel de Unamuno, que fala justamente sobre o tema de suicídio. E o que o nosso Augusto Pérez vai fazer? Exatamente, ele vai viajar para Salamanca e se encontrar com Miguel de Unamuno, o seu próprio criador. E é aí que esse livro fica, dá um mind blowing na sua cabeça e vai alugar o seu triplex. Como eu disse, ele é um livro bem escrito, só que definitivamente essas últimas 20 e poucas páginas valem pelo livro inteiro. Poderia ser um conto que não incluiria todas as partes, sim, mas se você analisar o livro pela perspectiva do que vem depois, você percebe que as coisas fazem muito, muito mais sentido. O buraco é bem mais embaixo, para dizer o mínimo. Enfim, o nosso Augusto vai se encontrar com Miguel de Unamuno, eles vão discutir o suicídio, ou melhor, a autodestruição. Olha só, Espanha em guerra civil, Primeira Guerra Mundial, ele percebe sim que o mundo é criado por algo, ele está em contato com o que o criou e, insatisfeito, acaba rumando para a autodestruição. E, inevitavelmente, o nosso Miguel de Unamuno, você não vai ter aqui mesmo um alter ego literário do autor, a gente não vai ter uma inserção, a gente tem literalmente o Miguel de Unamuno conversando com o seu personagem e vai esfregar na cara do nosso Augusto Pérez de que ele não é real e de que ele é só um personagem fictício criado por Miguel de Unamuno. Eu vou ler as primeiras linhas aqui do encontro do Miguel de Unamuno e do Augusto. Vai dizer o seguinte: começou falando-me de meus trabalhos literários mais ou menos filosóficos, demonstrando conhecê-los bastante bem. É o próprio Miguel de Unamuno, que ele assume a narração aqui, envolvendo Augusto Pérez indo visitá-lo, e não deixou, é claro, de elogiar-me, e em seguida começou a me contar sua vida e suas desgraças. Detive-o dizendo que se poupasse daquele trabalho, pois das vicissitudes de sua vida eu sabia tanto quanto ele, e o demonstrei citando os mais íntimos pormenores e os que ele pensava serem mais secretos. Olhou-me com olhos de verdadeiro terror e como quem olha um ser incrível. Acreditei notar que se lhe alterava a cor e o traço do seu semblante, que até tremia. Eu o tinha fascinado. Parece mentira, repetia. Parece mentira. Se não o visse, não o acreditaria. Não sei se estou acordado ou sonhando. Nem acordado, nem sonhando, respondi-lhe. Não me faço entender, acrescentou. Mas uma vez que o Senhor parece saber sobre mim tanto quanto eu mesmo, talvez adivinhe meu propósito. Sim, disse-lhe. Tu, e enfatizei este tu com um tom autoritário. Tu, abrumado por tuas desgraças, concebeste a ideia diabólica de suicidar-te. E antes de fazê-lo, movido por algo que leste em um de meus últimos ensaios, vens para me consultar. O pobre homem tremia como um azougado. Olhando-me como um possuído olharia. Tentou levantar-se, talvez para fugir de mim. Não podia, não dispunha de suas forças.
Não, não te movas, ordenei-lhe. É que, balbuciou. Tu não podes te suicidar, ainda que o queiras. Como? Exclamou ao se ver de tal modo negado e contradito. Sim, para que alguém possa matar a si mesmo. O que é crucial? Perguntei-lhe. Que tenha valor para fazê-lo? Respondeu-me. Não, disse-lhe. Que esteja vivo. Mas é claro, e tu não estás vivo. Como que não estou? Matei-me? Começou sem dar-se conta com clareza do que fazia, a apalpar a si mesmo. Não, homem, não, repliquei. Disse-te antes que não estavas nem acordado e nem adormecido. E agora te digo que não estás nem morto nem vivo. Acabe de se explicar de uma vez, por Deus. Acabe de se explicar. Suplicou-me consternado. Por que são tais as coisas que estou vendo e ouvindo esta tarde, que temo enlouquecer? Pois bem, a verdade é, caro Augusto, disse-lhe com as mais doces das minhas vozes, que não podes te matar porque não estás vivo, e que não estás vivo, tampouco morto porque não existes. Como que não existes? Exclamou. Não, não existes mais do que como um ente de ficção. Não és, pobre Augusto, mais do que um produto de minha fantasia e da dos leitores que leiam o relato que escrevi sobre tuas fingidas venturas e infortúnios. Tu não é mais do que os personagens da novela, ou de Nivola, como queiras chamar. Já sabes, pois, teu segredo. Ao ouvir isso, o pobre homem ficou me olhando por um momento com um desses olhares perfuradores que parecem atravessar a mim e ir mais além. Depois olhou um momento para o meu retrato a óleo que preside os livros. Voltou-lhe a cor e o ar. Foi recobrando-se, fez de donos de si, apoiou os cotovelos em minha maca, a qual estava encostado diante de mim, o rosto nas palmas das mãos, e olhando-me com um sorriso nos olhos, disse-me lentamente: Veja bem, Dom Miguel, e talvez o senhor esteja equivocado e ocorra precisamente o contrário do que crê e me diz. E o que é o contrário? Perguntei-lhe, alarmado por vê-la recordar a vida. Não é, meu querido Miguel, Dom Miguel, acrescentou, que seja o senhor e não eu o ente de ficção, quem não existe na realidade, nem vivo nem morto. Não é que o senhor não passa de um ser pretexto para minha história chegar ao mundo. Era o que faltava, exclamei um pouco incomodado. Não se exalte assim, senhor Unamuno, replicou-me. Tenha calma. O senhor manifestou dúvidas sobre minha existência. Dúvidas? Não, o interrompi. Certeza absoluta de que tu não existes fora de minha produção novelesca. Bom, pois não me incomode tanto se eu, por minha parte, duvido de sua existência e não da minha própria. Afinal de contas, não foi o senhor quem, não uma, mas várias vezes, disse que Dom Quixote e Sancho não são já tão reais, mas mais reais do que Cervantes. Então a gente tem aqui aquele complexo de criador e criatura que a gente vê no Frankenstein, por exemplo, em que aqui dentro do livro, o que importa dentro do livro? O autor ou a história? De fato, a história. Então, o que de fato perdura depois da morte, ou pretexto da criação, não é o autor, e sim a obra. Não à toa, em todo momento, nós ouvimos aí de que a obra não pertence ao autor, mas ao mundo, ao povo, a todos que almejam ou desejam consumi-la. E não só isso, a gente tem esse complexo também existencialista que logo em seguida o Augusto Pérez vai perguntar ele como que o Unamuno tem certeza de ser real e pergunta se ele não acha que ele pode ser somente um fragmento nos sonhos de Deus. Ele diz aqui, ó: bom, deixemos desses sentidos e vamos a outra coisa. Quando o homem é adormecido e inerte na cama sonha algo, o que existe mais? Ele como consciência que sonha ou seu próprio sonho? E se sonha que ele próprio existe, o sonhador? Repliquei-lhe por minha vez. Neste caso, amigo Dom Miguel, eu perguntei por minha vez de que maneira ele existe, como sonhador que se sonha ou como sonhado por si mesmo.
E preste atenção, além disso, que ao admitir essa discussão comigo, já reconhece uma existência independente de si. Não, isso não, disse-lhe vivamente. Eu necessito discutir, sem discussão não vivo e sem contradição. E quando não há fora de mim quem discuta e contradiga, invento dentro de mim quem o faça. Meus monólogos são meus diálogos. Talvez os diálogos que o Senhor forge não sejam mais do que monólogos. Pode ser, mas te digo e repito que tu não existes fora de mim. E eu volto a insinuar-lhe a ideia de que o Senhor que não existe fora de mim e dos mais personagens a quem crê ter inventado. Tenho certeza de que seriam mais da mesma opinião do Dom Alvito Carrascal, o grande Dom Fulgêncio. Não mintas a este. Bom, basta. Não caçou ideia. E vamos ver o que o senhor opina sobre o meu suicídio. Pois opino que como tu não existes mais do que na minha fantasia, repito, e como não deves nem pode fazer senão o que eu queira, e como não tenho a menor vontade de que te suicides, não te suicidarás. Está dito. Isso de não tenho a menor vontade, senhor de Unamuno, é muito espanhol, mas é muito feio. Além disso, ainda supondo sua peregrina teoria de que eu não existo de verdade e o senhor sim, de que não sou mais do que uma ente de ficção, produto de sua fantasia novelesca ou nivolesca, mesmo nesse caso não devo estar submetido ao que o senhor chama de sua menor vontade, ao seu capricho. Até os chamados entes de ficção têm sua lógica interna. É claro, isso também nos leva ao fato de que as obras ficcionais em si nunca estão limitadas em sua interpretação à ambição do autor. Não tem muito livro aí. A gente muitas vezes simplesmente não se interessa ou pelo menos não leva em conta a intenção do autor. Obras incompletas, por exemplo, a gente especula nossos próprios finais. Então a gente também tem, além do papel do leitor ativo nesse livro, a gente também tem o questionamento de que a interpretação não pode estar restrita unicamente a quem escreve. Também deve ser levado em conta o que se entende por quem se lê. E eu, sinceramente, acho isso muito interessante. Por exemplo, de um livro que eu já abordei aqui, uma das interpretações que mais são relevantes sobre o Esperando Godot, por exemplo, é de que aquela espera toda seria uma busca por sentido envolvendo Deus ou a morte também. E como eu abordo no vídeo, por exemplo, o Beckett não gosta dessa interpretação e fala que não seria. Entretanto, ele considera válido. Então, não é porque o autor não concorda com uma interpretação, desde que ela seja coerente de alguma forma, não quer dizer que ela é automaticamente invalidada. Na minha opinião, os livros que eu mais gosto são os livros que têm mais de uma interpretação de uma mesma obra, de um mesmo trecho, de um mesmo acontecimento, de um mesmo enredo. E o nosso Unamuno da nossa história aqui, ele vai ficar muito perturbado com essas objeções feitas pelo Augusto Pérez, e ele vai se cansar e vai falar: beleza, tu quer se matar? Beleza, você não vai se matar. Eu sou seu criador, então eu vou te matar. Vou ler o final desse penúltimo capítulo aqui pra vocês. Continua bastante interessante aqui. Sente-se e tenha calma. Ou o senhor crê, amigo Dom Miguel, seria o primeiro caso em que um ente de ficção como o senhor me chama mataria aquele a quem pensou dar-lhe o ser fictício? Isso já é demais, eu dizia, caminhando para o meu escritório. Isso já passa dos limites. Isso não acontece além das nivolas? Ele concluiu com ironia. Bom, basta. Isso não se pode tolerar. Vês consultar-me a mim, e tu começas discutindo minha própria existência, depois o direito que tenho de fazer contigo o que quiser. Sim, assim como soa, o que quiser. O que tenha de... Não seja tão espanhol, Dom Miguel. Isso ainda me te capto. Pois sim, sou espanhol de nascimento, de educação, de corpo, de espírito, de língua e até de profissão e ofício.
Espanhol sobretudo diante de tudo. O espanholismo é minha religião. E o céu é o que eu creio. É uma Espanha celestial, eterna e, meu Deus, um Deus espanhol, de Nosso Senhor Don Quixote. Um Deus que pensa em espanhol e em espanhol disse, "Sé a luz." E seu verbo foi verbo em espanhol. Também tem esse negócio envolvendo todo o contexto de guerra civil do Namuno, mas continuando aqui. Bem, então, interrompeu-me, trazendo-me de volta à realidade. E depois insinuaste a ideia de matar-me, a mim, tu, morrer eu nas mãos de uma das minhas criaturas, não tolero mais, e para castigar a sua ousadia e essas doutrinas dissolventes, extravagantes, anárquicas como o que o vieste, resolvo e sentencio que morras. Assim que chegares à tua casa, morrerás. Morrerás, te digo, morrerás. Mas por Deus, exclamou Augusto, já suplicante, temendo de medo e pálido. Não há Deus que valha, morrerás. É que eu quero viver, Dom Miguel, quero viver, quero viver. Não pensavas matar-te? Oh, se é por isso, eu lhe juro, senhor de Unamuno, que não me matarei, que não me tirarei esta vida que Deus ou o Senhor me deram. Juro. Agora que o Senhor quer me matar, eu quero viver, viver, viver. Que vida! Exclamei. Sim, a que seja. Quero viver, ainda que volte a ser zombado, ainda que outro Eugênio e outro Maurício me desgarrem o coração. Quero viver, 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 viver. Já não pode ser, não pode ser. Eu quero viver, viver. E ser eu. Mas se tu não és senão o que eu quiser, quero ser eu, quero viver. E chorava-lhe a voz. Não pode ser, não pode ser. Veja, Dom Miguel, por seus filhos, por sua mulher, pelo que mais ama, veja que o Senhor não será o Senhor, que morrerá. Caiu aos meus pés de joelhos, suplicante, exclamando, Dom Miguel, por Deus, quero viver, quero ser eu. Não pode ser, pobre Augusto, disse-lhe, pegando-lhe por uma mão e levantando-o. Não pode ser. Já o tenho escrito e é irrevogável. Não podes viver mais. Não sei o que fazer de ti. Deus, quando não sabe o que fazer conosco, nos mata. E não esqueço que passou por tua mente a ideia de matar-me. Mas se eu, Dom Miguel, não importa, sei o que eu digo, e temo que de fato, se não te mato logo, acabes por matar-me tu. Mas não combinamos que não pode ser, Augusto. Mas não pode ser. Chegou tua hora, já está escrito e não posso voltar atrás. Morrerás, para o que há de valer-te a vida. Mas, por Deus, não há Deus que valha. Vai-te embora. Então não, disse-lhe. Então não, porque o Senhor quer me deixar ser eu, sair da névoa, viver, 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 ver-me, ouvir-me, tocar-me, sentir-me, doer-me, ser-me. Então não o quer? Então hei de morrer como ente de ficção? Pois bem, meu senhor, criador Dom Miguel, também o senhor morrerá, também o senhor, e voltará do nada de onde saiu. Deus deixará de sonhá-lo. O senhor morrerá. Sim, morrerá mesmo. Que não queira, morrerão o senhor e todos os que leiam minha história. Todos, 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 sem ficar um. Entes de ficção como eu, o mesmo que eu. Morrerão todos, todos, todos. Eu, Augusto Pérez, digo a vocês, entes fictícios como vocês, nivolesco como vocês, porque o Senhor, meu Criador, meu Dom Miguel, o Senhor não é mais do que outro ente nivolesco. Entes nivolescos, seus leitores, o que mesmo que eu, que Augusto Pérez, que sua vítima. Vítima, exclamei. Vítima, sim, criar-me para me deixar morrer. O Senhor também morrerá. Quem se cria, e quem se cria morre. Quem cria, se cria, e quem se cria morre. O Senhor morrerá, Dom Miguel morrerá, e morrerão todos os que me pensem. A morrer, pois. Este supremo esforço de paixão de vida, de ânsia de mortalidade, deixou o pobre Augusto extenuado, e o empurrei até a porta pela qual saiu cabisbaixo. Depois se apalpou, como se já duvidasse da própria existência, e eu me enxuguei uma lágrima furtiva. Esse trecho, além desse final extremamente pessimista e bastante extenuante do Augusto Pérez, envolvendo nossas incertezas, a gente tem a metáfora, obviamente, desta vida que é a névoa. Nosso último vídeo sobre o Leaves of Grass,
do Walt Whitman também, né? Essa vida, esse emaranhado de certezas, algo é predestinado, tem um sentido maior, não sabemos. Também o óbvio fato explorado de que, a partir do momento que nós temos uma obra publicada, difundida e estudada, ela já não está mais nas mãos do autor. E não só ela está sob a interpretação dos outros, como de certa forma ela é um ente próprio e ela é um ser independente que pulsa e existe por si própria. E assim, nos nossos últimos 2 capítulos, nós temos a última noite de vida do Augusto. Ele já não tem esperança de mais nada e ele só sente que ele vai morrer. Mas, entretanto, é interessante pontuar de que em nenhum momento a gente tem certeza se o nosso autor, o nosso Miguel de Unamuno, de fato o matou. Se ele de fato escreveu um final para que ele matasse com suas próprias mãos, ou se ele mesmo se matou. Se o próprio Augusto Pérez não teria se matado e acabado consigo mesmo e não suportado a ideia de não existir. E talvez a ideia de não existir também fosse um delírio, fosse só um artifício narrativo, enfim. Como o próprio livro sugere, ele também tem várias interpretações diferentes, especificamente para o final. A gente tem que ele morre pacificamente, ele não morre aparentemente. Ele não se matou, mas não só isso. A gente tem uma carta ali no final, escrita também pelo próprio Miguel de Unamuno, dizendo que antes da morte dele, que ele em nenhum momento também afirma com certeza, depois dele ter dito aquilo, que ele de fato matou o nosso Augusto Pérez. E é claro que dentro desse sonho ele vai ficar consternado por conta justamente do que o nosso Augusto havia dito para o Miguel de Unamuno sobre os sonhos, sobre ele poder também não ser real. Ele só vai concluir no final de que todos seres vivos de alguma forma, visto dentro de si ou pelos olhos dos outros, são entes de ficção, podem ser moldados conforme as tramas do mundo e das vontades dos outros. E o livro acaba assim, também com o último capítulo, mas este capítulo é interessante porque ele é narrado, ele dá voz ao Orfeu, o cachorro do nosso Augusto Pérez. Eu vou ler o final do livro aqui para vocês. Narrado então pelo Orfeu, o cachorro do Augusto. Meu pobre dono, meu pobre dono, foi o homem? Sim, não, foi mais do que um homem, foi só um homem, mas foi o meu dono. E quanto, sem que ele creia nem pense, me devia. Quanto lhe ensinei com meus silêncios, com minhas lambidas, enquanto ele me falava, me falava, me falava, me falava. Entenderás-me? Dizia-me. E sim, eu entendia. Entendia-o enquanto ele me falava, falando-se a si mesmo. E falava, falava, falava. E ao falar-me assim, falando-se, falava ao cachorro que havia nele. Eu mantive desperto o seu cinismo. Vida cachorra que levou, muito cachorro. E grandíssima cachorrice, ou melhor, grandíssima homice, a que Maurício lhe fez. Mulherice a que Eugênia lhe fez, meu pobre dono. E agora aqui, frio e branco, imóvel, vestido, sim, mas sem fala, nem por fora nem por dentro. Já nada tens para dizer a teu Orfeu. Tão pouco Orfeu tem algo para te dizer com seu silêncio. Meu pobre dono, que será dele agora? Onde estará aquilo que nele falava e sonhava? Talvez lá em cima, no mundo puro, no alto do patamar da terra. Na terra pura, toda ela de cores puras, como viu Platão, ao que os homens chama de divino. Naquela superfície terrestre da qual caem as pedras preciosas, onde estão os homens puros e os purificados, bebendo o ar e respirando o éter. Ali estão também os cachorros puros, os de São Humberto, o caçador, o de Santo Domingo de Guzmán, com sua tocha na boca, o de São Roque, de quem fazia um pregador apontado para sua imagem. Aí tens a São Roque, com o seu cachorrinho e tudo.
ali no mundo puro platônico, no das ideias encarnadas, está o cachorro puro, cachorro verdadeiramente cínico, e ali está meu dono. Sinto que meu espírito se purifica ao contato desta morte, desta purificação de meu dono, que aspira até a névoa para a qual ele ao final se desfez, a névoa da qual brotou e a qual retornou. Orfeu sente vir a névoa tenebrosa, e vai até seu dono saltando e agitando seu rabo. Meu dono, pobre homem. Domingo e Liduvina recolheram depois ao pobre cachorro morto aos pés de seu dono, depurado como este, como ele envolto na nuvem tenebrosa. E o pobre Domingo, ao ver aquilo, enterneceu-se e chorou. Não se sabe bem se pela morte de seu dono ou pela do cachorro, ainda que o mais crível seja que chorou ao ver aquele maravilhoso exemplo de lealdade e fidelidade, e disse: e depois dirão que as penas não matam. É engraçado, né, que o nosso Orfeu aqui ele fica muito os pensamentos parecidos com os do seu dono, Augusto. Isso me faz pensar se não é poderia ser o nosso Unamuno da própria história, dando um final um pouco mais bonito para o seu personagem, se o próprio as ideias do Augusto foram ali encarnadas dentro do seu cachorro para a posteridade, de que de fato alguma coisa influência ele deixou de fato para algo ou alguém. Enfim, é um livro que eu gostei. Eu acho sim que ele tem muito mais, como eu disse, uma importância referencial e de libertação de, de restrições estéticas literárias antigas do que talvez uma obra em si. No questão de metanarrativa eu adoro, praticamente todos os livros modernos fazem isso. E eu já falei muito do Between Two Birds, do Flann O'Brien, ainda não fiz vídeo, mas eu pensei que era bom fazer vídeo desse livro antes, porque esse livro tem uma influência muito importante nesse quesito para o outro livro do Flann O'Brien, que eu acho muito melhor no quesito literário mesmo. Mas o quesito filosófico estético, ele é um livro muito interessante e que certamente me deixou bastante encucado. Eu achei a leitura dele relativamente fácil, mas é aquele tipo de livro que não só agrega bastante, quer você goste ou não, no seu repertório, como ele também é um livro bastante divertido às vezes também. E como eu disse, ele é um livro lento mesmo. E ele dá a mesma, realmente, uma sensação do nosso título, de estar entrando ali numa névoa. E realmente tem que dar o braço a torcer que Miguel de Unamuno foi uma figura literária bastante importante. Também gostaria de dizer que a tradução do clube é muito boa, tenho que dizer. É uma nova, independente, e ficou muito dos dois livros, ambos os livros. Não acho que sejam tão difíceis de traduzir. Talvez uns pitadinhas de humor, enfim. Não tem tanta referência, assim, explícita, pelo menos. Mas implícita você pega bastante, tá? Se você tiver uma bagagem cultural, você consegue absorver esse livro até que facilmente, os dois. Os dois até juntos, na verdade. Mas ele é um livro que me agradou bastante. Apesar de alguns aspectos mais irrelevantes, eu diria, do livro. Então, eu não sei se eu dou um 10, mas acho que um 9.7, 9.8 é bastante válido para ambos os livros juntos. Enfim, eu acho que esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, que nem eu falei no início desse vídeo mesmo. Pretendo ler mais livros espanhóis. E eu gosto mais mesmo do modernismo, ali pós James Joyce. E são as coisas mais malucas. Mas esse pessoal ainda do início do século, do início do século XX, ainda é muito interessante e me intriga bastante. Pretendo ler Proust, Robert Musil e esses outros aí. Enfim, é isso. Valeu, beijos e até mais. Tchau. Muito obrigado
por assistirem.